Olá! Hoje é dia da gente falar da nossa FENAC. O meu convidado de hoje passou pelos últimos 22 anos dessa instituição da nossa cidade, da nossa região. Ele é exigente, justo, conciliador, natural de Novo Hamburgo, filho do seu Guido e da dona Lúcia, sempre atuou na área financeira e administrativa. Marido da Rosânia acumula em seu currículo 22 anos dedicados à FENAC. Pai do Tiago e do Lucas, entrou na entidade como auxiliar administrativo e passou pelos cargos de gerente financeiro, gerente administrativo, procurador e diretor, contribuindo para o crescimento e consolidação da FENAC e deixando o seu legado e o resultado do trabalho de uma vida. Hoje teremos uma conversa de peso com Paulo Raul Hanauer. Seu Raul, seja muito bem-vindo para essa conversa de peso. Muito obrigado pelo convite e pela lembrança, né? E boa tarde para quem nos assiste. Né? Eu te acompanho há muitos anos já à frente da entidade, talvez mais da metade desse tempo que tu estivesse à frente da FENAC, dentro da FENAC. Eu acompanhei a tua atuação, cuidando de tudo, olhando para tudo lá dentro. Mas vamos voltar um pouco mais nesse tempo aí. Filho de Novo Hamburgo. Nascido em Novo Hamburgo. Criado no bairro Canudos, ali na divisa com Hamburgo Velho. Exatamente. Como é que era lá nos anos 50, 60, aquela tua região ali, Raul? Muito tranquila, sem os perigos de hoje, logicamente, né? Muito campo, muito mato. Tinha pouco terreno lá? Como é que era? Era quase tudo descampado, né? Meu pai ali, né, na Vila Kuntz, né? Ali ele era o quarto, quinto morador ali daquela rua, né? Na Adolfo Lutz. Então a gente tinha a turma ali de infância, os amigos de infância, que a gente mantém até hoje, tem grupo no WhatsApp. Era o passatempo, era jogar bola, toda esquina tinha um campinho. Muitas vezes a gente mesmo ia lá e fazia um mutirão, deixava planinho, organizava torneios, fabricava a própria goleirinha, né? E aí depois o pau comia, né? Era uma guerra, né? Brincadeiras e caçar, era o que a gente tinha para fazer, né? Caçar passarinho, muito mato, né? Já existiam essas fábricas todas que a gente ouviu falar como um período de maior pujança da cidade. Elas estavam ali efervescentes. Sim. Tu foi trabalhar muito cedo. Eu, com 12 anos, já trabalhava em fábrica de sapato, na Grins e Companhia. Serviços gerais, trabalhava frio na época, né? Porque a legislação naquela época permitia a assinatura de carteira com 13 anos. Então eu completei 13 anos no dia 30 de 11 de 69, 1º de dezembro de 69, meu primeiro registro em carteira, como serviços gerais. Então, se fazia de tudo, passava cola, pregava salto. Então, me orgulho muito que os meus pais eram sapateiros, né? Então, e também era o que tinha, né, para se fazer na época, né? E também saía de uma fábrica de manhã e de tarde já estava trabalhando. Tu brigava com o contramestre, como se dizia, né? Era o teu chefe, ele te mandava embora e tu saía dali de manhã e de tarde estava trabalhando no outro. Era uma fábrica lá da outra. Irmãos Miller, Centenário, Esfinge. Trabalhou em várias delas? Eu trabalhei em 4, 5 dessas aí. Fibra, Grins, o Centenário. Então, o que movia a economia de Novo Hamburgo era o sapato, né? Então, a mão de obra, tanto é que teve toda aquela invasão aí do pessoal do interior que veio, né? Para trabalhar de tanto emprego que tinha, né? Tua família é daqui também? Também vieram do Não, eu sou natural de Novo Hamburgo. O meu pai é aqui de perto, de Voti ali. E a minha mãe veio também. para Novo Hamburgo por causa do trabalho? Por causa do trabalho. Por causa do calçado. Por causa do trabalho. O que te fez pensar, eu preciso outra coisa para mim?
é difícil, assim, tu como guri, meu sonho era ser jogador de futebol, para variar um pouquinho, né? Mas, Do Inter, é claro, né? Não, eu sempre brinco, o meu guri joga razoavelmente bem e eu queria que ele fosse. Ah, mas e do Grêmio? Digo, se tu ir pro Grêmio, eu boto o fardamento do Grêmio, eu me enrolo na bandeira, canto o hino do Grêmio de trás para frente. Enquanto ele estiver lá, Enquanto é claro. ele estiver lá. Aí eu sou Grêmio, né? Eu sou família. Mas assim, eu via que aquilo ali, não sei, eu fazia meio que por obrigação para ajudar em casa, né? Porque Claro. era uma família numerosa, 6 irmãos, pai e mãe. Tinha que trabalhar. Tinha que ajudar, tinha que fazer, né? E eu não gostava muito daquilo ali. Daí, pô, eu tenho que fazer alguma coisa. O que tem que fazer? Estudar. Isso não mudou, né? Aí fui estudar, estudava de noite e trabalhava durante o dia. Isso te deu a oportunidade de conhecer um outro ambiente dentro das empresas, área administrativa e financeira. Nessa não, mas eu fui atrás, né? Ah. Fazer curso de datilografia, né, Rodrigão? Acho que tu nem fez curso de datilografia. Tu fez? Na Ávila, lá em 1989. Ou tinha diploma, 90, né? Hoje as marcas nem estão mais aí, né? É museu só. Então, com aquele passaporte em mãos, eu comecei a bater de porta em porta, até que eu tive uma oportunidade, uma pequena empresa, fabricava poucos pares de sapato, uma fabriqueta em Canudos, né? SS dos Santos. Nem sei se o pessoal, se os proprietários são vivos ainda ou não, mas me deram essa oportunidade, né? E assim, em questão de sei lá, 3, 4 meses, eu já era o faz-tudo. Fazia a folha de pagamento, comprava, faturava, vendia, cuidava de estoque, almoxarifado. Então foi um grande aprendizado que até hoje me serve, né? Como é que foi a chegada na FENAC? A chegada na FENAC se deu 1996 também. 96, 7 de fevereiro de 96. Eu trabalhei muito na área administrativa, em várias empresas, trabalhei na Killing, na SA, 6 anos e pouco. Tem assim, uma satisfação enorme de ter trabalhado lá, né? O seu Celestino Killing, o Luiz Guerat, que era meu diretor lá, e estava de diretor na FENAC, em 96. E eu tinha começado um negócio, um comércio, e estava difícil. Ali era governo Atalí Foscarini? Era Atalí. O vice era o da Metalúrgica Daniela, o Seu Hélio Giacometti. Isso aí. E aí eu soube que ele estava lá. Eu nem sabia, então, que a FENAC era uma economia mista. Não sabia. Sabia que era da cidade, coisa, mas para mim era uma empresa particular. Aí fui lá, tomar um café com ele, digo, ó, preciso trabalhar. Deixei o currículo, como ele me conhecia, foi meu diretor 6 anos e era meu amigo, né? Acho que 15 dias depois me ligaram para começar a trabalhar. Aí entrei, auxiliar administrativo, né? Assistente administrativo, e fui indo, galgando postos, né? Naquele momento, a FENAC fazia que 3 feiras no ano, 4 feiras? Tu recordas como é que era, como é que era a vida de vocês? Não, recordo muito bem. Naquela época tinha Tinha a feira de calçado ainda? Tinha as duas, né? Março e setembro, e a FIMEC. As duas de calçado que não eram voltadas para o varejo, eram feiras voltadas... a FENAC, Ela foi durante quase toda a sua vida voltada do calçadista para o lojista, né? Exatamente. Ela nasceu na ponta e acabou ficando nos extremos agora, né? Mas era um momento da crise calçadista na região. Sim, já. Nós já tínhamos ali um sim, decréscimo 96, muito grande, sim, né? já não De era, já de tinha empregos, dado, né, a China já indústrias. tinha interferido, já tinha levado produção, já estava essa briga aí. E nós tínhamos aí a FIMEC, como já era a feira mais importante, provavelmente. Era, ali. com certeza. Se bem que a FENAC, ela tinha 2 edições, e quando eu entrei lá, ela tinha 2 edições de 9 mil metros cada vendido, diária. Era uma grande feira. Ainda era uma Ainda feira era uma grande. grande feira. Depois, por vários aspectos, erros de
assim, de visão. Deu que o próprio mercado, né, a Coromoda crescendo, o Francal crescendo, e ela foi perdendo a importância, né? Como é que foi essa tua caminhada lá dentro? Porque a gente sabe o quanto a FENAC é uma empresa de economia mista, como bem disseste, tem acionistas privados, mas ela é uma empresa que tem a maior parte do seu capital do Poder Público Municipal de Novo Hamburgo. Uhum. E, naturalmente, ela sofre as intercorrências das administrações, né? Eu te perguntei do Foscarini para fazer a conta junto contigo. Sim, sim. A Talib Foscarini, 2 governos, Ayrton Santos, Jair Foscarini, Tarcísio Zimmermann, Luiz Lauermann e agora Fátima Haddad. Tu passaste por 7 administrações municipais de 4 partidos diferentes aí, pelo menos, né, no meio dessa história, né? Tu quer saber desse milagre de ficar esse tempo todo? Como faz isso? Muita gente... E crescendo, e mostrando serviço, e trabalhando, assim, em primeiro evoluindo, lugar, né? Em primeiro lugar, eu acho que tu sendo parceiro, realmente trabalhando, né? Com neutralidade, competência. Porque tu nunca teve ali uma posição política? Nunca. Nunca teve ali uma dependência partidária? Não, nunca fui filiado a partido político, nunca, né? Não sou, não fui. Respeito todos. É a história de uma vida. Vamos falar sobre essa vida na volta do intervalo. Hoje uma conversa de peso com Raul Hanauer. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o ex-diretor da nossa FENAC, Raul Hanauer. Paulo Raul Hanauer, o seu Raul, como todos conheceram ele, nesses últimos 22 anos de FENAC. O seu Raul, a gente falava sobre passar por tantas administrações diferentes, tão diferentes realmente, do seu ponto de vista de modelo, de visão de mundo, inclusive, né? Tantas mudanças quanto a nossa FENAC passou, do calçado, do mercado, do mundo, né? E ter sobrevivido e crescido ao longo de toda essa caminhada. 22 anos de construção. Deve dar um orgulho gigante. Muito orgulho mesmo. Eu tenho certeza que o meu DNA, como tu citaste aí, está na FENAC, né? Deixei a minha marca lá, trabalhando com afinco, com lealdade, com todos os diretores, né? Depois passei, como tu disseste, aí por 7 administrações. Vários presidentes. Vários presidentes, né? Vários presidentes, trabalhando diretamente com eles, né? Dando suporte, até porque muitos vinham e não conheciam a história da FENAC, como funcionava, como não funcionava, e a equipe que a gente tinha lá era importante para isso, né? A gente tinha uma sequência e a gente conhecia todo o cantinho, o problema, o que podia, o que não podia, porque como é uma economia mista, não se pode tudo como na iniciativa privada, né? Então, eu sempre procurei orientar os presidentes, né? Estar ao lado, né? Com lealdade, tratando os assuntos da FENAC sempre dentro da FENAC. Nunca me envolvi assim em confusão ou polêmica, né? Até porque é o meu estilo, né? Fico mais discreto, não sou afeito, nem a entrevista. Era difícil ter uma entrevista com o seu Raul. O seu Raul fala, na provinha pra gente, não, deixa que o fulano, o cara do marketing, o presidente vai falar. Que bom que tu é testemunha. Sim, algumas vezes eu lhe pedi, então, olha, vamos ver primeiro se não tem alguém que possa falar, depois se não tiver aqui eu falo. Se não tiver ninguém eu falo. Então, assim, eu acho que cada um na sua, né? A entrevista nunca foi o meu forte, né? Mas eu gostava de trabalhar, dar suporte, trabalhar na retaguarda, como se diz, né? Então, homem de bastidor, de coxia, conhecia todos os setores da empresa, até porque eu acumulei gerência administrativa financeira, era procurador antes de ser diretor, né? E também de patrimônio, né? Então a gente
construir uma história aí. Falando em patrimônio, como é que é esse negócio? Eu tenho nas minhas mãos um material que o seu Raul fez, contando um pouco dessa história. Eu esperei que isso aí tenha que transformar num livro. Mas aqui tem realizações de uma vida desses últimos 22 anos, essa transformação que a FENAC passou nesses últimos 22 anos. Os pavilhões talvez externamente não tenham mudado muito em alguns pontos, mas em vários pontos também mudaram. Mas um processo interno de reestruturação da FENAC, de qualificação dos seus pavilhões, da construção do pavilhão quando pegou fogo, né? de compra de adoção de um outro terreno ali embaixo, de discussão de venda de espaços, da discussão da FENAC do futuro, tudo aquilo que a gente acompanhou nesses últimos anos. Chegou a ser avalista em contrato da FENAC? Teve um período que eu e a minha esposa assinávamos como avalistas, né? Porque a FENAC passou por um período de dificuldades financeiras, né? Então, isso também é um orgulho, né? Eu consegui crédito para a FENAC em cima da minha pessoa, da minha história. Essa história que as pessoas não contam, né? Nem eu contei para ninguém isso, né? Mas eu e a minha esposa assinávamos como avalistas. Tu tinha que fazer uma folha de pagamento numa sexta-feira, não tinha dinheiro, tinha que sair de algum lugar, né? Puxa vida. Faço, tu assino. Puxa vida. Né? E porque para te ser avalista, tu tem que estar... Tem que ter crédito. Tem que ter crédito. Então eu tinha e tenho, graças a Deus. O meu nome é uma coisa que... Isso eu aprendi com meu pai, né? Então, chegou a ter presidente que não tinha crédito e tu teve que ir lá e bancar isso? Teve. Até isso? Até isso. Até por isso que eu assinava, né? Porque o normal é o presidente, então... O normal é não precisar envolver as pessoas físicas exatamente, em torno da autarquia, né? Exatamente. Ainda mais no MSA, né? Mas tem eu assinei mais de um contrato, sim, eu e minha esposa garantindo o aval. Mas muito me orgulha, né? Porque assim, ó, toda essa dificuldade que a FENAC passou, quando eu assumi a gerência financeira, o prejuízo acumulado era 4.600.000. Cada administração que entrou teve erros e acertos, né? Mas todas sempre tiveram assim uma obra, alguma coisa que fizeram a FENAC crescer, né? Lógico, eu trabalhei em fevereiro, daí em outubro teve as eleições, ganhou o PDT, né? Aí toda uma mudança. Aí que eu descobri que a FENAC era uma economia mista e que aí começou o burburinho internamente, né? Agora nós vamos dançar, agora perdemos, né? Vai vir outra eleição e mandar todo mundo. Mas como assim? Não, é que a FENAC, quem indica, diretoria e coisa, é o prefeito. Eu digo, agora que eu estou trabalhando, né? Mas acabei ficando, entrou o PDT, fiquei. Entrei, como eu disse, aí, como assistente administrativo, e logo em seguida eu virei gerente financeiro, até pela minha experiência, né, na área que eu atuava. As pessoas um pouco se escondiam, né, e eu digo, não, deixa que eu resolva esse problema, né. Pegava, resolvia. Então, o próprio PDT, muito do problema financeiro se deu em função das obras que foram realizadas. Construção do pavilhão 4, novo, e o 1 embaixo, né? Precisava fazer, porque a FIMEC estava crescendo e não tinha mais área, né? E ela ia encolher e eu acabar, de repente, fazendo até em outro lugar. Já tinha que fazer lona extra naquele período? Fazíamos, né? Então, isso sempre é muito caro, né? É uma estrutura que é cara e o pessoal, invariavelmente, não gosta de ficar, né? E foi feito também daí o recapeamento do asfalto, né? Foi feito asfalto novo. Então, eram obras que endividaram a empresa. Então, mas... Isso demorou uma vida para se pagar, né? Sim, a gente... Quando se fez esse investimento, se imaginava que esse dinheiro viesse muito rapidamente ou só precisava se mostrar o investimento? Nessa época, nesse primeiro investimento... na hora de fazer? Foi política e da própria diretoria. Era uma cobrança também dos expositores e das entidades. O empresário também. Eles queriam, né? Eles precisavam. Uma feira da dimensão da FIMEC precisa ter estrutura, né?
Então, foi uma obra necessária. Então, não foi nada faraônico, então? Não, foi só não. uma necessidade de crescimento. Sim. Já tinha sido feito com o CICB, uma parceria para fazer o pavilhão, que era denominado Pavilhão do Couro, né? Que eles construíram e, em contrapartida, eles tinham o direito de explorar por 10 anos. Né? Eles vendiam para os associados deles e se reembolsavam do investimento. E aí essa construção com recursos próprios, para te ter uma ideia, para pagar isso e o ar-condicionado, 40% do faturamento ia só para essa conta. Puxa vida. Foi por quanto tempo isso? Olha, no fim, a gente terminou de pagar aí essa dívida depois já no governo do Jair Foscarini, quando o Camerini assumiu a diretoria. Aí que nós terminamos de... E ali veio uma grande feira. A Festa Nacional do Calçado. Sim, essa também tem... Estava lá no nascimento dessa feira. Tava. Ali foi, me parece, um momento de era um compromisso de campanha, né, do Jair, né, e o Camerini, como presidente, era o responsável por botar em prática, recuperar, né, porque era a Festa Nacional do Calçado, que deu início, né, à FENAC. Dava o nome FENAC. Dava o nome, exatamente. E aí começamos, vamos fazer. Eu sei que faltavam 30 dias para a feira, e aí como a gente começa a fazer uma mídia de uma feira sempre 30 dias antes, mais ou menos, pouco mais, pouco menos, e a venda não estava, e eu, o financeiro ali já meio apavorado, digo, Camerini, vamos adiar ou cancelar isso aí? Não. Era só lá embaixo. Era só lá embaixo. 1 e 2 ali, né? Vamos cancelar isso aí, ou adiar? Não, isso aí é uma campanha, uma promessa de campanha, nós precisamos fazer uma feira nova, nos comprometemos, vamos tocar. Digo, então vamos tocar. E tocamos, né? Eu sei que a gente, no dia que ia abrir a feira, a gente não se preparou assim para um público, né? A gente foi, cada gerente, eu era gerente, foi eu, o gerente marketing, todos os gerentes, para cobrar no balcão. Não contratamos ninguém, né? Vamos economizar, né? Faltava meia hora para abrir, começou a dar fila. Uma surpresa boa, né? Mas a gente ficou muito feliz, né, com o resultado. E aí deslanchou, né? Deu um pouco de prejuízo, tudo bem, mas estava ali a feira. Hoje é um sucesso, né? Tanto é. Tu viu ela chegar a 100 e tantos mil. Isso é outro orgulho que eu tenho. 110 mil? 112 mil. E tu era o diretor naquele momento. E vou dizer assim, ó, eu sou um cara muito humilde e simples, mas sem falsa modéstia. Eu me lembro que naquele momento tu assinou o marketing daquela feira. Exatamente, essa aí. É porque assim, eu e o Elivir, o Toco, né, a gente fez um trabalho muito bacana na FENAC. Nós tínhamos uma parceria afinada. Ele dava liberdade para a gente trabalhar, né? A gente tinha um comitê gestor, mas só que ele não queria, assim, gastar demais comigo. Eu também não, né? Lógico, mas uma feira que tem que trazer público, tem que divulgar. Tem que conversar com o público. Aí ele saiu para concorrer à Prefeitura de Estância Velha, assumiu o ROC. Daí eu sentei com o ROC, disse, Raul, como é que a gente pode fazer aí? Eu vou por ti, né? Porque eu também não conheço FENAC. Aí eu peguei os últimos planos de mídia das últimas 3 feiras e levei para ele, olha, no meu modo de ver, nós precisamos mostrar o que é essa feira aí. Que todo mundo acha que é uma feirinha, aquela muvuca, aquela confusão toda, né? Ah, multifeira, feira de sapatos, troço apertado. Digo, não, nós temos que mostrar a imagem da feira, mostrar que tem o Maridó, tem o Espaço Kid, criamos da cerveja ali, né? Tem o festival, a mostra da cerveja, o Festival da Cerveja, corredores amplos, na chegada, uma ambientação bonita, corredores com carpetes largos, climatizados. Nós temos que mostrar isso para o público, que não é essa muvuca, não é essas feiras normais que tem, não falando com demérito, mas nós temos que mostrar isso. Diz ele, pô, tu tem razão. Ele foi muito importante porque ele comprou a ideia.
Aí a gente reuniu a turma, a gente tinha um comitê, todo gerente fazia parte, né, da gestão das feiras. E aí resolvemos chamar os veículos primeiro, antes de levar a ideia para a agência. Senão nós queremos isso, 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 isso. Daí quando a gente alinhavou tudo, botamos a agência na jogada. E foi, é recorde até hoje. Foi a feira de maior... 112 mil pessoas. Eu não sou da área de marketing, né? Mas acostumado a ouvir as pessoas. Exatamente. Disposto a ouvir, né? Exatamente. Tu tem que ouvir. Abertura da feira para muitos mercados, hein? Deve conhecer feiras Brasil ou fora, não sei se chegaste a ir feiras internacionais. Fui. A gente falou recentemente de uma feira que foste na Alemanha. Fui na Alemanha. Este é o nosso caminho, esse é o futuro para a nossa FENAC, abraçar outros mercados, talvez distantes desse que a gente esteja mais próximo, porque acabamos tendo as 3 maiores feiras, as feiras que são afins à nossa vida que a gente fez nos últimos 50 anos. O desafio é ir agora, né? O que mais a gente faz? Eu acho que é um caminho sem volta, a diversificação, né? Todos os nichos. Isso a gente já começou, né? Já tinha começado. Na minha administração ainda agora, na atual gestão. A Subbeleza já foi comigo e com o Toco, né? A Mostratec, a FEIPET também. Agora nessa última... A Expo Classic a gente levou lá para dentro também. A própria da Rádio Alegria, né? Aconteceu num ano especialmente a Sinosfest. Isso, né? Sinosfest também, trouxemos de volta, shows, né? Feirão de carros, eventos religiosos, tudo a gente trouxe. Né? E nessa última administração, a gente fez, até eu sair de lá, a gente tinha feito mais 2 feiras, né? A Sulserve, né? E a Reparasul. Sulserve no setor de padarias, né? E a Reparasul no setor automotivo. Tive a satisfação de participar disso, né? A Sulserve até nasceu de uma forma muito gozada, né? Durante a loucura por sapatos, estava eu e o Fausto, que era o nosso jurídico, caminhando no festival de cervejas ali, e aí ele encontrou o Gilmar das padarias, e me apresentou. Ô, Raul, esse é o Gilmar, o cara aí. Sentamos, ficamos batendo papo, daí o Fausto provocou o Gilmar, pô, mas nós tínhamos que fazer uma feira de setor, daí ele disse, mas por que não? Aí, coincidentemente, né, o presidente estava sentado ali tomando uma cervejinha, daí o Fausto apresentou, marcamos para uma próxima semana, aí sentamos, começamos a alinhavar, né, mapear. Despretensiosamente. Uma feira que já é, nossa segunda edição, um grande sucesso. Começou assim. Adorei conversar contigo. Parabéns por essa linda trajetória e por fazer a nossa FENAC chegar com a pujança que ela tem hoje. Aos seus quase 60 anos agora, né? Vai fazer. A gente teve a oportunidade de comemorar juntos 50. 50. Estamos preparando aí para comemorar, acho que mais 2 anos, né? Mais ou menos isso. 2021, os seus 60 anos. Obrigado pela presença. Eu que agradeço mais uma vez e obrigado pela lembrança. Hoje, numa conversa de peso com o ex-diretor da nossa FENAC, 22 anos de história, dando a cara a tapa e o nome a tapa também, em alguns momentos, contando como foi os bastidores desse período aí, um pouquinho dessa história riquíssima, desse conteúdo lindo que eu tenho aqui em mãos, o seu Raul Hanauer. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede Comunidade de Televisão.